Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando a todos que hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês, extraída daqui da Bíblia, exatamente do livro de Gênesis, que fala sobre o comportamento de pessoas que têm Deus Todo-Poderoso como seu Pai. A Bíblia diz o seguinte: a gente vê por fora, mas o Senhor vê por dentro. Estamos acostumados a julgar as pessoas, as coisas, pela aparência, mas o Senhor, Ele julga por dentro do coração, porque Ele penetra a nossa mente e no coração e sabe aquilo que somos e o que não somos. Há duas coisas, duas pessoas no mundo que não podemos enganar. Não podemos enganar, primeiramente, a Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode enganar ao Senhor Deus. Quem é que pode enganar a Deus? Ninguém, jamais. Nunca aconteceu em toda a história da humanidade alguém que fosse capaz de enganar ao Criador. Primeiro, né? E segunda pessoa, a qual nós não podemos enganar de modo algum, somos nós mesmos. Como é que nós cometemos um erro? Às escondidas. E depois começamos a fingir que não fizemos aquilo. Alguém pergunta: você fez isso? Você diz: não, eu não fiz. Você pode até estar negando a pessoa, mas a você mesmo você não pode negar, não pode mentir. Porque ninguém, absolutamente ninguém aqui na Terra pode enganar a si mesmo. Se você cometer algum crime, alguma coisa que de errado, algum dolo, e depois dizer: não, eu não fiz isso. De maneira nenhuma eu não fiz isso. Não, você está enganado. Tentando enganar a si mesmo. Porque a você e a Deus ninguém engana. E quando também devemos saber quando estamos agradando ao Senhor Deus. Como devemos agradar ao Senhor Deus? O que recebemos de volta agradando a Deus. Você sabe como agradar a Deus? Como você sabe que está agradando a Deus? Na Bíblia, em Gênesis, logo no início da criação do mundo, tem uma história muito interessante. História de dois irmãos. Não sei se eram gêmeos, mas eram bem apessoados, robustos. Eram dois homens, filhos legítimos de Adão e Eva, biologicamente falando. Estes dois rapazes, além dos pais deles, eram constantemente observados pelo Todo-Poderoso, porque Deus nunca deixou de observar as pessoas. Deus nunca deixou de ver o que se passa aqui na Terra. Por isso que ele diz, na Bíblia: eu conheço todos os moradores da Terra. Ninguém passa despercebido por mim. Está escrito na Bíblia. Então, voltando à história dos dois rapazes, Deus costumava observar o trabalho daqueles rapazes. Um chamava-se Abel e o outro Caim.
Logo, Abel era pastor de ovelhas, criava ovelhas. E Caim era lavrador. Não sei se foi por imposição do Criador, não sei se foi por imposição de Adão ou de Eva, porque cada um teve a sua função. A função de Abel era exatamente pastorear, ser para criar ovelhas. E Caim lavrava a terra. Comia dos frutos da terra, plantava da terra, arava a terra, plantava nela o que fosse necessário. Naquele tempo, as pessoas tinham o hábito de oferecer a Deus dízimos de tudo aquilo que fazia, mas a Deus. Não sei se foi por imposição do Criador ou espontaneamente pela vontade do homem, da pessoa, que começaram a agradar a Deus, tentar agradar a Ele, dando daquilo que produzia um pouco, de tudo daquilo que produzia. Logo, Abel costumava dar de presente a Deus as primícias das ovelhas, as melhores ovelhas, gordas, robustas. Ele as separava exclusivamente para o Criador. E o Criador se agradava e abençoava-o dia a dia, cada vez mais, aumentando seu rebanho, dando-lhe vida, vigor, saúde. E aquilo era agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Abel tinha um coração bom, era uma mente generosa e gostava de agradar ao Senhor Deus com esses presentezinhos, esses dízimos, que ele chamava de dízimos. Já o Caim, que era lavrador, ele não tinha o coração bondoso, tanto quanto o irmão. Ele era ganancioso, mão de vaca, como diz o povo. Mas mesmo assim, ele dava o dízimo a Deus. Mas como ele fazia isso? Da pior maneira possível. Ele dava o dízimo ao Criador dos piores produtos que a terra produzisse. Ao invés de dar o melhor, as primícias da sua hortaliça, ele dava aquelas que não eram muito boas. Ele reservava para dar ao Criador. Deus olhava aquilo, discutia com Jesus o modo como eles dois tentavam agradá-lo, e principalmente Caim, que era rebelde, tinha um coração ruim, mau, uma mente perversa. E Deus não se agradava daquilo. Eu só sei que Caim observava e via nitidamente que Deus se agradava muito do seu irmão e procurava cada vez mais abençoá-lo. Aquilo foi gerando em Caim uma raiva, um ranço, um ódio. E começou a maquinar na sua mente uma maneira de se vingar da maneira pior que tivesse. Ocorreu na sua mente matar seu irmão Abel. Imaginando ele que com a morte do irmão, Deus passaria a observá-lo de outra maneira, bem melhor, mais agradável. Mas foi ao contrário. A Bíblia diz que certa tarde eles foram para o campo, chamado por Caim. Abel foi inocentemente, né? Mas não se sabe como, gerou-se entre os dois uma discussão. Sem começo, sem fim. Aliás, teve um fim terrível. Ele acabou assassinando o irmão. Tudo
por inveja, tudo por ganância, por ódio. E pronto, ele matou o irmão, como se Deus não estivesse observando aquilo, foi embora para casa. Não disse nada aos pais, apenas foi embora tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus e seu filho estavam vendo tudo o que acontecera entre os dois. Aí, certa vez, Deus passeando ali no jardim, encontrou-se com Caim. Aí disse: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim respondeu abruptamente: Eu não sei de meu irmão. Por acaso eu sou seu tutor? Por acaso eu sou babado do meu irmão para saber dele? E Deus simplesmente disse: O que foi que tu fizeste, Caim? Do que o senhor está falando? Certamente ele deve ter perguntado isso. Ele disse: Ainda me perguntas? Olha, o sangue, a voz do sangue do teu irmão clama por mim, por vingança do que tu fizeste com ele. Mataste teu irmão, Caim. Por causa disto, Caim, eu vou te condenar a sair errante pelo mundo afora. Não terás direito a nada. E Caim foi expulso. Eu não sei de que maneira o Adão, o Eva ficaram sabendo. Eu só sei que essa história foi registrada na Bíblia, em Gênesis. E o final de Caim foi horrível. Ele ficou lavrando a terra por muito tempo, sendo infrutífera, criou abrolhos, criou ervas daninhas, tudo quanto de ruim, espinho, essas coisas, a terra produziu por causa desse assassinato de Caim com Abel. E até os dias de hoje, irmão mata irmão, filho mata pai, pai mata filho, irmã mata irmã, mãe mata filha e vice-versa. É uma chacina entre família incrível. Por qualquer motivo, ou inveja, ou por herança, qualquer coisa. Deus não controlou? Controlou. Mas eles descontrolaram tudo, como geralmente acontece nos dias de hoje. Deus junta, Jesus junta e o homem espalha. E quando o homem espalha, não tem quem junte de novo. Só o próprio Deus. Então, a Caim pensava que estava agradando a Deus daquela maneira, que podia agradá-lo daquele modo brusco, selvagem, assassino. Não estava. A mesma coisa acontece entre nós irmãos aqui, nas nossas congregações, que existe um Caim, existe um Abel em cada um de nós. É preciso refrear o ímpeto, é preciso refrear a ganância, é preciso refrear o ódio, a ira, a inveja. Há um ditado que diz: de inveja matou Caim, ou Caim matou Abel. Eu estou falando isso porque o homem está acostumado a ver por fora, como a Bíblia diz, mas Deus vê por dentro. Eu ia dentro do ônibus, mudando de assunto e seguindo no mesmo perfil. No ônibus eu vi o irmão distribuindo literaturas evangélicas, o motorista mesmo. A cada pessoa que subia, ele saudava com a paz do Senhor, com boa tarde, irmão, etc. e tal, bom dia, e distribuía. E eu cá pensei comigo: olha, graças a Deus que ele está trabalhando feliz da vida para o Senhor Deus. É um homem bom. Só que não. Adiante, um pouquinho fora do ponto, ele não parou para uma pessoa.
Adiante, em outro ponto, tinha um ônibus parado no meu fio. Ele, ao invés de encostar atrás do outro ônibus, para ver se tinha passageiros para pegar o dele, e era para longe, o bairro era longe, e os ônibus eram difíceis. Ele não encostou atrás do outro ônibus, ele passou ao largo. E pessoas parando, tentando parar, né, acenando, e ele foi embora. Ele viu tudo. E eu também observei, e naquele momento eu compreendi que a gente só vê por fora, só julgamos por fora, mas Deus vê por dentro. Adiante, uma senhora idosa deu a mão para o ônibus parar, ele passou direto. Não parou. Aí eu calculei o seguinte, se fosse uma mocinha, uma novinha de sainha curta, né, o shortzinho curto, ele pararia. Então eu disse, é por isso que Deus vê por dentro e nós costumamos julgar por fora. É o que acontecia com Adão e Eva, com Abel e Caim. E que acontece nos dias de hoje. Nós julgamos um irmão maravilha, um irmão, uma bênção de irmão. Um irmão capaz de permitir não, capaz de fazer com que fogo caia do céu. Com a sua linguagem evangélica, com o seu desempenho evangélico. Na hora do púlpito, canta hinos maravilhosos, lindos, que enaltece a gente. Enaltece a Deus, aliás, e nos deixa enternecidos, felizes de ouvir. Entretanto, lá fora do outro lado, é completamente diferente. É outra pessoa. Não é mais aquele irmão de púlpito, não é mais aquela irmã cantora linda, transforma-se completamente. Torna-se de uma Abeia, ou Abé, para uma Caim. Então, como pode agradar a Deus dessa maneira? Sendo Caim, sendo Abel de dia e Caim de noite. Volto a repetir, de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga, não pode sair água limpa e suja, ou sai amarga ou suja. Mas misturada não dá. E às vezes elas querem até esconder alguma coisinha que fez, tentando esconder a si mesmo, mentir para si mesmo, ou para Deus, mas não consegue. Então, se você tem alguma coisa guardada em si, não precisa abranger para ninguém. Ajoelhe-se, ou no leito da sua cama, ou nos pés da sua cama, ao lado do seu leito, ou na igreja mesmo. Fale baixinho com o Senhor Deus, conte o que está acontecendo, peça-lhe perdão e prometa que não vai repetir mais. E se não quiser prometer, não prometa, porque às vezes a gente promete e não cumpre. É melhor não prometer. Meu Deus, cuida de mim, tem compaixão para que eu não faça mais, não cometa mais aquilo. Não é verdade? E assim as pessoas vão pensando que vai agradar a Deus, enquanto estão no púlpito, na igreja, lendo a Bíblia, saudando as pessoas com a paz do Senhor, ou distribuindo folhetos evangélicos, literaturas evangélicas, quando na verdade está com a mente suja, desagradando a Deus. Você sabe se está agradando a Deus ou não? Pare para pensar e observe. Faça uma autoanálise de você mesmo e dê a resposta a você mesmo. Porque muitas perguntas a gente faz a outras pessoas que não tem resposta. E quando tem uma resposta, não é uma resposta positiva, da maneira como nós gostaríamos de ouvir isso. Então, pergunte-se a si mesmo se isso é isso, ou aquilo é aquilo, e responda a você mesmo. Sempre amparado, escudada, amparada no Senhor Deus. Mas não desvaneça. Não desvaneça na fé. Siga em frente, porque Deus está te vendo constantemente. Ele sabe o que é agradável a Ele e o que não agradável a Ele é.
mas não deixe de labutar, não deixe de lutar, não deixe de agir em prol do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Lembrando que hoje é 29 de janeiro de 2024. E eu peço a vocês encarecidamente que deem um like, se a mão não pesa muito, que compartilhe o vídeo e faça o mais importante, uma inscrição. Ative o sininho para que vocês recebam as notificações de cada vídeo que eu fizer e enviar para o YouTube, ok? Eu fico sinceramente agradecido, convicto de que vocês estarão me ajudando dessa maneira. Pois aqui eu me despeço, em nome de Jesus, pedindo mais uma vez a Deus que os encontre gozando perfeita paz e harmonia com toda a sua família. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.